Bom dia, senhoras e senhores deputados, imprensa, servidores, você que está assistindo pela TV Alep, também pela transmissão nas redes sociais. Começamos abrindo mais uma reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada em 25 de abril de 2024. Convido Sua Excelência, deputada Socorro Pimentel, para assumir a primeira secretaria e o deputado Joãozinho Tenório para ocupar a segunda secretaria e fazer a leitura da ata. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha da TV Alep, servidores da casa, imprensa. A ata da 38ª reunião plenária ordinária, segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 24 de abril de 2024. Presidência do deputado Álvaro Porto. O deputado Álvaro Porto abre a reunião e designa os deputados Joel da Harpa e Socorro Pimentel para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. A ata da reunião plenária do dia 23 de abril do corrente ano é lida, submetida à discussão e à votação, aprovada e enviada à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discurso no pequeno expediente dos deputados Edson Vieira, Isaías Regis e Débora Almeida. Na ordem do dia são aprovados, em primeira discussão, os projetos número 1673, 1672, 294, 1016, 1187, 1232, 1266, 1287, 1369, 1461, 1533, 1536, 1540, 1652, 1774, 1775, 1782, 1870 e 1871. São aprovados em discussão única os projetos número 1771, 1772, 1704 e os requerimentos números 1953 a 1957. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter extraordinário, para 24 de abril, às 17 horas, a ser realizada neste plenário. A ata da primeira reunião plenária extraordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 24 de abril de 2024. Presidência do deputado Álvaro Porto. O deputado Álvaro Porto abre a reunião, mantidos o primeiro e segundo secretário da reunião ordinária antecedente. Inicia a ordem do dia, são aprovados em segunda discussão os projetos números 1673, 1672, 1774, 1775, 1782, 1870 e 1871. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para 25 de abril, às 10 horas, a ser realizada neste plenário. Atas lidas, encaminho ao plenário para discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação, aprovado. Com a palavra, Sua Excelência, primeira secretária, para leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 25 de abril de 2024. Proposta número 20 de 2024 da mesa diretora, submetendo ao plenário o projeto de resolução número 1889 de 2024. Pareceres números 3.244 a 3.247 da Comissão de Defesa do Consumidor, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 3.248 a 3.255 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 3.256 a 3.262 da Comissão de Ciência,
Tecnologia e Inovação, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 3.263 a 3.270 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, opinando favorável aos projetos de leis. Pareceres números 3.271 a 3.277 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei. Ofício número 246 de 2024 do Secretário de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco, prestando esclarecimento acerca da indicação número 3.471 de 2023, de autoria do deputado Abimael Santos. Ofício número 166 de 2024, do gerente da filial da Gerência Executiva do Governo de Recife, do Governo Recife da Caixa Econômica Federal, comunicando que o contrato de repasse número 846.441, operação 103.91.46, dígito 02, foi extinto por solicitação do contratado. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputada. Quero fazer o registro aqui da visita técnica à Alep, à escola Eren Joaquim Tavares, do Recife. Távora, do Recife, responsável pelo professor aí, Helder Souza dos Santos. Sejam bem-vindos. Pequeno expediente com a palavra, Sua Excelência o deputado João Paulo Costa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público presente, eu quero cumprimentar todos os alunos da rede pública de ensino que se fazem presentes. Sejam bem-vindos à casa de todos os pernambucanos. Eu venho, senhor presidente, na manhã de hoje, fazer um registro do compromisso do governo federal, do governo Lula, com um setor que já representou 4,5% do PIB do Brasil, que é o setor de eventos, de turismo. E a Câmara Federal, na última terça-feira, aprovou o novo PERSE, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos, que foi um programa criado em 2021, e o ministro Fernando Haddad, com muito diálogo, mostrando que construiu um programa dialogado com o setor, ajudou nessa aprovação na Câmara dos Deputados para que essas empresas que eu sempre defendi muito, principalmente no período da pandemia, a retomada responsável desse setor, tomando naquele momento todos os cuidados, seguindo todos os protocolos sanitários, porque realmente é um setor muito importante para a economia de Pernambuco e do Brasil, e é o setor que foi, de fato, o primeiro a parar e o último a voltar. E a aprovação do PERSE realmente é um grande avanço para o setor do turismo como um todo. Quando a gente fala de setor do turismo, a gente fala do setor hoteleiro, a gente fala do setor de restaurantes, a gente fala do setor de eventos, que realmente é uma cadeia que gera muitos empregos diretos e indiretos no nosso país. E o novo PERSE vai dar isenção tributária a esses setores para que eles possam, de fato, voltar a acontecer no nosso país, recuperar todos os prejuízos que tiveram no período da maior crise sanitária da história desse país. E o PERSE, na verdade, a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira, terá um limite de 15 bilhões para o custo fiscal desse benefício até dezembro de 2026, e serão beneficiadas, senhor presidente, como já disse, com alíquotas reduzidas até 2026, por exemplo, diversos setores, eu vou citar alguns aqui, como empresas de setores de hotéis, o setor hoteleiro como um todo, que foi muito prejudicado no período da pandemia, empresas que fazem shows, os produtores de eventos, os artistas, todos aqueles que realmente desempenham o seu papel fortalecendo a cultura pernambucana, eventos esportivos, shows, restaurantes, várias empresas vão poder participar e se inserir nesse programa emergencial de retomada do setor de eventos, que vai fortalecer um setor muito importante para a economia brasileira, que hoje representa 4% do produto interno bruto do Brasil e que já representou, antes da maior crise sanitária, em torno de 4%. Então, realmente, o PERSE é uma vitória
da economia do Brasil. O PES foi um programa discutido bastante com a Câmara Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eu tenho certeza que vai beneficiar esse setor para que eles possam recuperar todos os prejuízos que tiveram no período da pandemia. E realmente o PES é um avanço porque vai fortalecer muito a economia do nosso Brasil e vai fazer o Brasil continuar vivendo esse grande momento com a expectativa do PIB crescer mais de 1,7%, o controle na inflação que a gente está vendo no nosso país, a queda no desemprego, a retomada dos programas sociais através do governo Lula, e realmente a gente está vendo que o Brasil vai voltar a ter uma melhoria na qualidade da saúde, da educação, da infraestrutura, e realmente o brasileiro vai voltar a ter diversas oportunidades para poder empreender, para poder gerar emprego e renda e para poder, de fato, continuar fazendo os seus negócios acontecerem na área que, de fato, eles escolheram. Então, era esse registro, senhor presidente, que eu queria fazer na manhã de hoje. Com a palavra o deputado Cleiton Collins, PP. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, aos alunos aí que estão hoje visitando a Assembleia Legislativa, que é a casa de vocês, e com certeza entre vocês futuramente muitos poderão estar aqui também, trabalhando pelo Estado. Vocês que estão estudando, seja bem-vindo, que Deus abençoe vocês. Ocupo a tribuna na manhã de hoje para parabenizar o brilhante trabalho do deputado federal Eduardo da Fonte relacionado às drogas. Ele tem sido um guerreiro nessa área, desde o reconhecimento ao marco regulatório, ao trabalho em prol às casas de recuperação, às comunidades terapêuticas. Eduardo da Fonte foi o deputado pioneiro a colocar um projeto de lei no ano de 2009 no Congresso, que é o projeto de número 4941/2019, que visa estabelecer aí a criminalização para aqueles que adquirir, guardar, ter em depósito, transportar consigo ou uso pessoal as drogas. Recentemente, o Senado Federal votou favorável a esse tipo de projeto, esse tipo de lei, porque o nosso país não é um país preparado para a descriminalização. O mundo aí afora, onde liberaram o uso de drogas, a começar pela droga mais leve, que eles dizem que é a maconha, hoje eles estão sofrendo as consequências. Muitas doenças, muita gente sofrendo, aumenta a violência, aumenta o gasto na saúde. E o Congresso agora, está pensando, está se unindo forças nesta política tão importante que é a criminalização ao uso de drogas. Sabemos que existem penas alternativas, isso não quer dizer que levar para a cadeia o usuário, não é isso, mas nós temos que ter limites no nosso país e incentivo para que as pessoas não usem droga e não traficam as drogas. Então, eu quero deixar aqui esse reconhecimento. O deputado Eduardo da Fonte, ele tem sido um baluarte na política de drogas, também trabalhou, ajudou na elaboração do Plano Nacional de Combate às Drogas, do marco regulatório das comunidades terapêuticas. E outro projeto que eu achei interessante, muito interessante, o qual eu aproveito também a oportunidade para celebrar a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em acatar a solução de Eduardo da Fonte, que diz respeito ao PL 2398, para manter a proibição de vendas de cigarros eletrônicos no nosso país, pois o dispositivo apresenta mais de 80 substâncias tóxicas que podem tornar o fumante propenso ao surgimento de câncer e outras doenças, e a gente sabe, tudo aquilo que vicia. Então, tudo se impõe o limite, Hoje, a política relacionada ao cigarro, às drogas lícitas, que, como a cachaça, que é o que mais mata hoje, é o álcool, infelizmente. O consumo abusivo dessas drogas, que são lícitas ao dizer isto, mas, na verdade, elas fazem destruir vidas. Então,
Parabéns, deputado Eduardo da Fonte, por esse trabalho. Continue levantando essa bandeira, que você está salvando vidas. Você está ajudando o nosso país a conduzir na saúde e mudando, né, o coração das mães que, quando vê seus filhos nas drogas, elas não dormem, elas não vivem. Na verdade, todos se tornam codependentes com aquele que se torna dependente e sofre todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente. Com a palavra, a deputada Socorro Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, a todos que estão aqui, aos estudantes da EREM Joaquim Távora, e o professor aqui presente, Heitor Souza dos Santos, boas-vindas a todos e a todas. A todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, pelas demais redes sociais, imprensa presente, senhoras e senhores. Hoje eu venho trazer a esta casa um assunto de suma importância e que me toca profundamente como parlamentar, como médica e principalmente sobre o trabalho que foi feito em uma comissão que eu presidi, que tive a iniciativa de instalar, que é sobre a síndrome congênita pelo Zika vírus. É essencial entendermos um pouquinho a cronologia dessa doença, que é rara, para que a gente possa compreender as nuances, os problemas que afetam principalmente as crianças do nosso estado, que foi o epicentro de um momento avassalador, de um momento em que a comunidade científica via se debruçando sobre inúmeros casos de crianças nascendo com a microcefalia, que a princípio era o que se percebia por conta da diminuição volumétrica do crânio, e com isso também afeta o desenvolvimento do cérebro e todas as funções comandadas pelo cérebro em nosso organismo. E a princípio não sabiam qual era o entendimento daquele volume de crianças nascerem com essa síndrome, que a princípio era chamada de microcefalia pelo Zika vírus. Naquele momento, em 2015, final de 2015, a gente começou a perceber que talvez o vírus, que era o vírus do Zika, que é o mesmo que causa a dengue, que é o mesmo que causa a chikungunya, que é causada pelo vetor, pelo Aedes, ele já é originário de Uganda, da África, desde 1947, e que talvez ele tenha chegado ao Brasil durante a Copa do Mundo, e que, por volta de 8 meses, final de 2015, começaram a surgir os primeiros casos, inicialmente em 2015, no início do ano. Quero só ratificar essa informação. E todos achavam que era um tipo de dengue mais branda, porque os sintomas eram mais leves. Antes, o Zika vírus causava apenas um sintoma diferente, que era a coceira, que era mais permanente, e o corpo manchava logo com manchas vermelhas. Mas ninguém sabia as consequências que seriam dadas a esse mesmo vírus quando eles tivessem aí uma gestante, inicialmente, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é onde há a formação do cérebro, e que houvesse o acometimento desse vírus. E foi só no final de 2015 que começaram a surgir esses casos, como eu falei inicialmente. Em agosto de 2016, 2 médicas pernambucanas, neuropediatras, a Ana e a Vanessa Vanderlinde,
elas fizeram a correlação do Zika vírus com a microcefalia. Esse foi o ponto principal. Até hoje, a gente não sabe por que Pernambuco foi o epicentro desse desastre, dessa doença, que tanto afeta as famílias aqui em nosso estado. São crianças que, desde o início, quando nós implantamos, e eu fui presidente da comissão de acompanhamento dos casos de microcefalia, era como denominávamos naquele período, nós pudemos andar em todos os serviços do estado de Pernambuco, já em 2016, nas UPAs, nos hospitais regionais, porque sabíamos que essas crianças precisariam, na FAV, na ACD, precisariam de outros atendimentos, de outros tipos de assistência. Assistência oftalmológica, assistência de reabilitação. Essas crianças viriam a ter problemas de deglutição e, com isso, poderiam aspirar. E aí tem pneumonias recorrentes, problemas de infecção respiratória. Precisam, muitas vezes, fazer uma ostomia gástrica, colocar uma sonda enteral, uma sonda nasogástrica. Por conta de vários fatores, e a Vanessa Vanderlinde, já em agosto de 2016, ela atestou que essas crianças também teriam problemas articulares, principalmente no quadril. E esses problemas no quadril é que hoje a gente vem vendo o que vem afetando essas crianças. Esses outros problemas passaram a ter uma assistência, devida, mas essas crianças estão crescendo e é por isso que essa nomenclatura mudou. E é por isso que hoje nós temos a síndrome congênita pelo Zika vírus. Porque não é só um sintoma, não era apenas a microcefalia, não era apenas um sinal. Hoje as crianças têm um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais que afetam profundamente a vida dessas crianças, a qualidade de vida dessas famílias. E aqui a gente presta toda a nossa solidariedade a essas famílias, a essas crianças. Como pediatra, principalmente, porque lá no nosso município nós temos 4 crianças, eram 6, uma foi para a região do Crato, do Cariri, outra está em São Paulo, mas, graças a Deus, assim, elas mantêm numa reabilitação feita no próprio município, através de um centro de reabilitação que foi montado pelo gestor municipal. Mas, voltando ao assunto, a gente sabe que essas crianças, ao longo do tempo, elas viriam a ter um desgaste da cabeça do fêmur nesse quadril, que já existia uma luxação congênita nessas crianças e que foi detectada por Dr. Epitácio Rolim, que é um ortopedista que acompanha essas crianças desde o nascimento, que trabalha na ACD, servidor público do Estado, trabalha no Hospital Otávio de Freitas. Eu vi inúmeros colegas trazendo esse assunto aqui, a pauta, trazendo esse assunto à tribuna. Eu quero parabenizar cada um deles. Esse é o dever dessa casa, esse é o nosso dever. Trazer assuntos pertinentes, fazer com que pessoas que estejam sofrendo em qualquer recanto do nosso estado, a gente esteja aqui ouvindo, repercutindo e trazendo soluções eficazes de acompanhamento para que a gente possa realmente, de fato, fazer algo por essas pessoas. Então, eu ouvi atentamente cada um dos colegas que trouxe esse assunto aqui e eu fiz questão de trazer aqui o meu depoimento, o que eu posso prestar de contribuição, a minha contribuição, depois que eu ouvisse o doutor Epitácio, depois que eu tivesse acesso aos estudos científicos que foram publicados de 2015 até hoje, para que a gente pudesse, de forma robusta, trazer aqui argumentos sólidos, e que a gente, de fato, não politizasse e que a gente usasse aqui essa tribuna para que a gente trouxesse um assunto tão importante e a gente pudesse ajudar da forma que a gente pode ajudar. Então, eu conversei com o doutor Epitácio Rolim, ele falou que em 2018 ele já indicou as cirurgias dessa criança. Na medicina, a gente precisa voltar atrás.
eu sempre, quando me refiro a qualquer assunto aqui, eu gosto de voltar um pouquinho no tempo, porque a gente precisa entender os sintomas, as doenças das pessoas, quando a gente entende a história pregressa e a história da doença numa anamnese bem feita. O médico precisa disso. Então, a gente precisava voltar um pouquinho no tempo, e essas crianças com luxação congênita, elas precisavam estabilizar essa cabeça do fêmur já em 2018, quando elas tinham cerca de 3 a 4 anos. E era isso que ia fazer com que não houvesse o desgaste dessa cabeça do fêmur e que o quadro grave que elas sentem hoje, com dores intensas, dores que fazem elas convulsionar, são problemas de dores profundas e que as mães e os familiares sofrem bastante. E a gente sente o nosso coração sangrar, a gente sente o nosso coração se partir diante de relatos dessas mães e porque a gente já viu, né, já pôde presenciar. Então, essas cirurgias poderiam ter sido feitas de forma preventiva, profilática, lá em 2018. Elas não foram feitas, veio a pandemia, e agora essas cirurgias, graças a Deus, eu tive contato com a secretária de saúde, doutora Zilda Cavalcante, conversei com ela, me aprofundei no assunto, falei com o doutor Epitácio, e hoje às 13 horas já vai começar a primeira cirurgia para que a criança que foi, várias crianças já foram examinadas, houve um mutirão até na União de Mãe de Anjos, que foi quem trouxe aqui esse assunto a essa casa, e a partir das 13 horas de hoje, lá no Hospital Otávio de Freitas, eu vou fazer de tudo para estar presente, para que a gente possa estar vendo a criança sendo cirurgiada. E a gente fala que essa criança vai passar por uma cirurgia para o controle álgico, para o controle da dor, porque o desgaste nessa cabeça do fêmur já aconteceu. Deformidades como escoliose, como outras deformidades esqueléticas vão permanecer. Existem casos de infecções urinárias de repetição por conta disso, pneumonias, outros tipos de complicações por conta dessa luxação que já existe, que já existia, que precisava haver dar uma estabilidade nela anteriormente, mas, enfim, o que eu quero colocar aqui é que, a partir de hoje, a primeira cirurgia será feita, a gente vai acompanhar com o nosso mandato aqui essas crianças, essas mães. A minha solidariedade será total e o meu papel enquanto deputada, enquanto médica, será acompanhar essas crianças para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, expectativa de vida e a gente ter a garantia dos direitos dessas crianças nesse governo, porque é um problema de Estado, não é um problema de governo, e a gente tem que estar do lado dessas mães e dessas crianças no acompanhamento, fazendo com que elas melhorem a qualidade de vida dela. Esse é o meu pronunciamento de hoje, me colocando inteiramente e totalmente à disposição. Muito obrigada a todos e a todas. Aqui registrar a presença do professor Marcelo, ex-vereador de Olinda. Seja bem-vindo, Marcelo, à Casa Joaquim Nabuco. E o próximo orador, o deputado Caio Maniçoba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos os amigos que nos assistem pela TV Alep, antes de começar nossa fala, eu quero também, deputada Socorro, me somar à sua fala, a importante fala de quem entende do assunto, né, e trazer a sobriedade e também os fatos para essa casa, para que todo mundo possa compreender e se somar a uma luta tão importante. E falando de saúde, nossa fala também é de um movimento importante que teve essa semana, através do nosso partido, o Partido Progressista, sob a liderança do deputado Eduardo da Fonte, Lula da Fonte. Nós estivemos no Hospital da Restauração para entregar ao Dr. Petros, hoje diretor competente,
do Hospital da Restauração um volume de quase 9 milhões de emendas para o Hospital da Restauração. Todo mundo sabe e conhece, o Hospital da Restauração é referência norte e nordeste, não só em Pernambuco, fazendo hoje em torno de 6 mil atendimentos mensais para quem chega precisando de atendimento. E de esses investimentos, alguns pontos me chamou a atenção por algumas peculiaridades que hoje existem ainda no nosso estado e na nossa medicina, que é a questão do aparelho de ressonância. Eu não tenho a propriedade na medicina como a minha antecessora, essa competente deputada Socorro Pimentel, mas me chamou a atenção, deputada Socorro, que hoje no estado, há longos anos, a gente só tem um aparelho de ressonância funcionando no Hospital da Restauração e o restante é na rede privada conveniada com o Estado. E quando alguém do interior tem um AVC, problema chamado de acidente vascular cerebral, ele tem que se dirigir muitas vezes à capital ou ir para algum lugar que tenha uma assistência conveniada com o Estado. E desde que eu assumi o meu mandato, todos têm acompanhado a minha luta, as nossas falas, os nossos movimentos com questão à descentralização da saúde. E eu queria solicitar também, pedir à governadora, eu sei que ela, com a sua sensibilidade de mudar a realidade da saúde do nosso estado, para que a gente pudesse também colocar um aparelho de ressonância no sertão, Serra Talhada, Salgueiro, Oricuri, Petrolina, onde a gente pudesse compreender, onde fosse geograficamente melhor, para a gente poder fazer esse atendimento. Não se justifica mais nos dias de hoje a gente ter que ter um parente, um amigo, um conhecido vindo do sertão para ter muitas vezes um atendimento para dizer que o cara tem chance, ou para que naqueles primeiros momentos que é cruciais para se evitar um mal maior, ele tenha que se dirigir à capital para ter o seu diagnóstico. Eu quero, dentre todos os meus pedidos, que a governadora pudesse olhar isso com muito carinho. Sei da sua sensibilidade, da sua vontade de mudar, e a gente está mudando. Nós temos atendimentos hoje, por exemplo, no Hospital Eduardo Campos, lá em Serra Talhada, que nós não tínhamos, que as pessoas tinham que se dirigir à capital. E hoje, deputado Joãozinho Tenório, você que não é médico, mas que entende bem dessa área, por ser um lutador assim como eu, aqui do sertão, você que é do Agreste, e sabe das nossas necessidades. Eu tenho certeza que esse nosso pedido, através da luta que nós nos colocamos, através do nosso mandato, que ele seja atendido. Já é hora da gente fazer a diferença e que a gente possa levar e interiorizar a saúde para aqueles que mais precisam. E também registrar esse feito do nosso partido. Eu quero parabenizar, falar do gesto importante que foi feito pelos deputados, os deputados que nos acompanharam nessa visita. Foram os deputados Pastor Adalto, Jefferson Timóteo, Henrique Queiroz, Franz Hacker, o também competente enfermeiro Rodrigo Patriota. O deputado Antônio Moraes não pôde fazer presente, mas eu tenho certeza que dentre as suas emendas vai fazer uma grande destinação para o Hospital da Restauração, ele como um grande quadro do Partido Progressista. E eu deixo esse registro falando da importância do feito de uma bancada liderada por deputados, que a gente não só vai fazer isso no Hospital da Restauração, mas no Hospital do Câncer, no Hospital do IMIP, e eu, enquanto deputado, destinei emendas para o desenvolvimento do sertão, para o Hospital Regional de Serra, para o Regional de Oricuri, para o Regional de Salgueiro, para que a gente possa fazer a saúde de quem mais precisa e fazer com que os sertanejos não venham até a capital para ter um atendimento digno. Essa é a nossa luta. Eu não vou parar enquanto a gente não puder ter a dignidade de fato daqueles que mais precisam. E eu tenho certeza que a governadora, instalando esse importante equipamento no hospital, em algum hospital do interior, nós teremos um ganho muito grande para a saúde regional. Eu agradeço o nosso pronunciamento e tenho certeza que logo, logo a gente vai poder voltar aqui agradecendo à governadora por esse grande feito.
Com a palavra, o deputado Doriel Barros, do PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vim rapidamente à tribuna. Primeiro, acompanhei ali atentamente, queria parabenizar o discurso da deputada Socorro Pimentel, com muita propriedade, como médica que ela é, destacando e relatando de maneira muito precisa essa realidade que nós estamos vivenciando aqui em Pernambuco, diante desses casos que envolvem várias pessoas, diante dos problemas advindo da pandemia, que gerou uma série de problemas para o nosso povo e que é necessário a ação do Estado. E eu queria aqui destacar a forma muito lúcida e clara, objetiva de quem conhece, de quem é médica da área. Então, acho que isso nos dá uma clareza muito grande em relação a esses casos. Então, queria parabenizar a deputada e médica Socorro Pimentel. Mas eu venho, senhor presidente, a essa tribuna para destacar também aqui que nós tivemos no último final de semana, começando do dia 17 ao dia 21, o festival Viva Garanhuns, que aconteceu na cidade de Garanhuns. Então eu não poderia deixar de vir aqui parabenizar o prefeito Sivaldo Albino. Eu tive a honra de estar presente os 5 dias desse festival, desse evento tão importante que reuniu milhares de pessoas, não apenas de Garanhuns, mas de toda a região. Eu, como filho do Agreste Meridional, encontrei pessoas de todos os municípios praticamente, porque Garanhuns é uma cidade central, uma cidade polo, e quando há um evento da dimensão que houve o Viva Garanhuns, realmente você consegue ter a presença de diversas pessoas daquela região ali, que vai se divertir, que vai brincar, que vai também fazer com que a economia ali daquele município ele se fortaleça. Então, eu queria parabenizar, porque foi a abertura do São João do Nordeste, um grande evento com artistas de Pernambuco. Em 99% dos artistas que se apresentaram são pessoas queridas do povo pernambucano, por isso que lotou praticamente todos os dias, e no sábado, na sexta e no sábado e no domingo praticamente não houve espaço para todos naquela praça que é imensa ali em Garanhuns. Então isso é reflexo da escolha dos artistas que foram feitas pelo prefeito, num momento importante de abertura de festas que se antecede aí o São João. Então, e também uma prévia importante do Festival de Inverno que vai acontecer em setembro. Então eu queria parabenizar mais uma vez aqui toda a gestão municipal lá de Garanhuns, do prefeito Sivaldo Albino, e parabéns a todos que estiveram participando, envolvidos nesse grande evento que realmente abriu o São João, digamos, em todo o Nordeste, e Garanhuns, mais uma vez, fez bonito. Então, parabéns a todos que fazem o governo municipal. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Mário Ricardo. Senhor presidente, Joãozinho Tenório, nobres colegas deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Alep, uma saudação especial ao meu amigo, ex-vereador da cidade de Olinda, o professor Marcelo, que se faz presente aqui hoje nesta casa. Minhas senhoras, meus senhores, como todos sabem, nós temos um projeto no nosso gabinete chamado Deputado Presente, deputado na escola. Sempre que possível, nós visitamos as escolas do Estado para levar nossa mensagem de fé, de esperança à comunidade escolar, incentivar os alunos para que estudem, porque é através do estudo que eles vão realizar os seus sonhos, dialogar com os professores, ver as necessidades
que existem nas escolas do estado de Pernambuco. E ontem nós estivemos no município de Olinda, mais precisamente no EREM Áurea de Moura Cavalcante, que fica na comunidade de Ouro Preto, em Olinda. Fomos lá visitar a escola, conversar com os professores, um convite feito pelo professor Flávio, um querido amigo do município de Igaraçu, um grande professor, uma pessoa preocupada com a educação. E nos deparamos com algumas situações, e aí este nosso pronunciamento hoje, que é direcionado à secretária de Educação do Estado de Pernambuco, a professora Ivaneide Dantas. É preciso um olhar especial com a infraestrutura de várias escolas do Estado de Pernambuco, em particular com essa escola, com a Escola Áurea de Moura Cavalcante, em Ouro Preto. Primeiro, pela condição onde ela está localizada, pelo local onde ela está localizada, um local baixo que precisa de algumas intervenções, que todas as vezes que chove a escola é alagada, algumas áreas da escola estão interditadas, a quadra precisa de algumas intervenções para que possa melhor atender a comunidade escolar e a comunidade daquela região. E um fato me chamou a atenção. Nessa escola existem lá 52 ar-condicionados comprados desde 2022. Já existe a subestação e precisa da instalação elétrica, da troca dos fios para a instalação desses ar-condicionados, que já perderam, inclusive, a garantia, porque são 2 anos sem eles estarem instalados. Os jovens estão estudando em salas com um calor enorme e com a mudança climática, vocês imaginam como é difícil a gente ficar no local fechado sem ter a devida climatização. E nós temos os equipamentos. E os equipamentos estão lá, esperando apenas a instalação. Então nós viemos aqui hoje a essa tribuna para que chegue até a Ivaneide, a secretária de Educação, ao nosso amigo Paulo Dutra, ex-deputado desta casa, que é o gerente da GERES, daquela região da Metro-Norte, para que, da GRE, para que possamos fazer um esforço e atender a necessidade daquela escola, que é uma referência naquela região. E eu tive uma surpresa agradável, porque a participação de ex-alunos dentro da escola, vivenciando a escola, professores extremamente comprometidos, e nós temos os equipamentos, falta apenas, senhor presidente Joãozinho, a instalação. E eu peço a intervenção e a ajuda de Vossa Excelência, como vice-líder do governo, para que possamos fazer um apelo à secretária para instalar esses equipamentos, que, aliás, é uma coisa recorrente em várias escolas do estado de Pernambuco. Tem os equipamentos lá e falta a instalação. A exemplo do que nós encontramos na ETE de Igaraçu, que tem um laboratório de eletrotécnica todo encaixado lá e precisa apenas da instalação, para que possa oferecer aos alunos dessas escolas uma melhor condição de aprendizado. Então era isso que nós queríamos trazer para compartilhar com todos os colegas deputados, e eu tenho certeza absoluta que esses colegas assinarão conosco essa requisição para que a secretária possa efetivamente fazer o atendimento, não só à escola EREM Áurea de Moura Cavalcante, mas a todas as escolas, para que vá às escolas fazer a instalação desses equipamentos. Agradecer mais uma vez ao presidente Joãozinho pela oportunidade, a todos os colegas pela atenção e a todos que estão nos acompanhando. E mais uma vez, abraçar o ex-vereador Marcelo, que aqui se faz presente. Bom dia a todos, que Papai do Céu continue nos abençoando. Não havendo orador inscrito no plano de expediente, retiro a ordem do dia de pauta, encerro a presente reunião e convoco a próxima, em caráter solene, para logo em sequência a ser realizada no auditório Enio Guerra, em homenagem aos profissionais técnicos industriais, pelo 6º aniversário de criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, de iniciativa do deputado pastor Cleto Colles. Tenham todos um bom dia.